E aí há uma expectativa de que o presidente Bolsonaro traga um pouco também do seu planejamento pessoal, familiar, em relação ao retorno ao Brasil. Sabemos que a própria organização da oposição no Brasil, ela depende muito da liderança que o presidente Bolsonaro exerce. Ontem, a esposa, a Michele Bolsonaro, ela tomou posse, né, como a principal líder do Partido Liberal dentro de um segmento criado especialmente para ela, né, que é o PL Mulher, e nós sabemos que ela conseguiu, né, captar a admiração e o apoio de um grande número de seguidores no Brasil, e ela fala muito bem, se é uma cristã evangélica que tem uma penetração de apoio junto à Igreja Católica também por causa das pautas, né, mais conservadoras, e o presidente Bolsonaro já externou que ele tem sentido falta, né, da sua filha, que retornou ao Brasil para retomar as atividades escolares, né? A esposa Michele Bolsonaro esteve aqui na semana passada e esteve com o presidente há alguns dias, mas teve que retornar ao Brasil para exatamente esse compromisso do PL Mulher. Então, no Brasil, já há muitas articulações em relação à eleição de 2024, a eleição do ano que vem, que é uma eleição municipal importante, particularmente no estado de São Paulo. Nós percebemos que já começou a disputa, né? Inclusive com um candidato do próprio partido do presidente, o ex-ministro Ricardo Salles, hoje deputado federal, já se lançou. Também o Boulos já se coloca como um candidato que contará com o apoio do Partido dos Trabalhadores, do partido do presidente da República. E todas essas articulações das eleições do ano que vem, elas demandam a presença do presidente, que tem uma popularidade grande, e os palanques em que ele se fizer presente, com certeza receberão um apoio popular muito grande. Então, essas articulações hoje reverberam no Congresso Nacional e já existem, inclusive, nas negociações que foram feitas para as comissões na Câmara dos Deputados. O Partido Liberal, ele, por ser o maior partido hoje na Câmara dos Deputados, ele recebeu a presidência da maior parte de comissões. Houve uma negociação feita, costurada ali pelo Arthur Lira, e apesar disso, hoje nós temos ainda o Senado Federal como uma resistência contra o presidente Bolsonaro, uma certa resistência antibolsonarista, mas, por exemplo, em relação à CPMI, nós já vimos que há um número de assinaturas que já beira ali 37, 38 assinaturas, 10 a mais do que o mínimo necessário, mostrando a força que o presidente Bolsonaro ainda tem junto ao Senado Federal após essas eleições dos últimos 27 senadores que ingressaram agora nas eleições de 2022. Vários da base do presidente Bolsonaro e alguns até que não integravam a base do presidente Bolsonaro, mas que fazem uma certa oposição ao PT. Esse grupo está articulado junto com a Câmara dos Deputados para a CPMI, que é um assunto também que o presidente Bolsonaro evitava tocar. Nós percebíamos que ele se furtava de tocar nesse assunto, mas nas suas redes sociais ele já tem se manifestado, e hoje, em especial, eu percebi que ele fez uma menção à CPMI quando comentava a questão do senador Moro. Eu estava ouvindo há alguns minutos, me preparando aí para o programa de amanhã, que amanhã eu tenho um programa com o Fernão Lara Mesquita e o Paulo Figueiredo, que é o Um Pingo de Liberdade. Nós fazemos às quintas-feiras, às 4 horas aí do Brasil, e agora aqui na Flórida, 1 hora menos, 3 horas da tarde. E nesse programa nós vamos tratar sobre essa questão dessas prisões que foram feitas pela Polícia Federal hoje, que ameaçavam sequestrar o senador, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e a sua esposa, integrante da sua família, numa retaliação do PCC, do Primeiro Comando da Capital, a principal organização criminosa hoje da América Latina. Muitas vezes nós, no Brasil, não temos essa percepção,
mas na Europa, por exemplo, todo o sistema de inteligência policial considera hoje o PCC a organização criminosa mais perigosa da América Latina, devido aos seus braços do narcotráfico, que passam dos 3 países maiores produtores de cocaína, que nós temos ali a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Esses 3 países usam, em especial, o Porto de Santos para a grande parte da exportação para a África e Europa. A exportação aqui para os Estados Unidos, que é feita do tráfico de drogas via Colômbia, Venezuela, Caribe, ela privilegia essa rota mais próxima, mas a rota para a Europa, todos sabem que é uma rota bilionária e que passa pelo Brasil. Hoje o Brasil é o 2º maior consumidor mundial de cocaína, só perde aqui para os Estados Unidos, e essa pressão do narcotráfico é muito grande, e eles se articularam para fazer um sequestro e assassinato do senador da República, Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro fez um comentário nas suas redes sociais e, inclusive, mencionou que parte do governo que, de certa forma, foi apoiado e teve um apoio explícito, inclusive, de alguns segmentos dos presídios e de alguns grupos do crime organizado, de narcotraficantes no próprio Rio de Janeiro. Nós tivemos uma visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a uma comunidade na Maré, que é uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Ele esteve lá sem qualquer tipo de escolta policial e fez uma reunião com algumas lideranças comunitárias, algumas organizações que prestam apoio ali junto à comunidade da Maré. Mas é interessante porque é uma área aqui no Rio de Janeiro muito perigosa, em que nem mesmo a polícia faz operações naquela região sem um trabalho de inteligência muito bem elaborado. E, ao mesmo tempo, nós temos a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte, em que os presídios estão em polvorosa, várias cidades ao redor de Natal, não somente Natal, estão sofrendo atentados todos os dias, já há praticamente 10, 15 dias, com reivindicações feitas pelos próprios presos. Nós tivemos, inclusive, uma transferência do Fernandinho Beiramar, que sai de um daqueles presídios. Dizia-se que ele estava nessa articulação do Comando Vermelho, ali no Rio Grande do Norte. Então, nós estamos vivendo uma crise de segurança pública no Brasil bastante grave, bastante crítica, podemos dizer, com ameaças até mesmo de assassinato de um senador da República. E o presidente Bolsonaro citou a CPMI como uma forma de tocar também na origem desses problemas. E me chamou a atenção ele associar a CPMI, que o governo Lula tem envidado todos os esforços para não deixar que ela seja instalada. Ela já colheu as assinaturas tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados e aguarda simplesmente que o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, faça a convocação de uma sessão conjunta, Senado e Câmara, e que automaticamente, após lida essa solicitação, essas assinaturas, essa comissão parlamentar de inquérito mista, né, essa CPMI, porque ela é mista das duas casas, seja instalada e comece a trabalhar. O governo entende que essa CPMI pode lhe dar muita dor de cabeça, porque existe uma investigação sendo feita sobre o que aconteceu realmente no dia 8 de janeiro. Há uma nítida preocupação do governo com relação ao trabalho que foi feito pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que alertou sobre a possibilidade de haver invasão daqueles prédios e, surpreendentemente, para alguns, para outros entendem que foi uma espécie de ardil, de armadilha. Nós tivemos todas as 3 casas ali da Praça dos Três Poderes, os principais prédios, seja o Palácio do Planalto, o Palácio Presidencial, seja o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado invadidos e até o Supremo Tribunal Federal. Estranho, porque são prédios muito bem policiados, com uma estrutura já acostumada a lidar com o público e, surpreendentemente, o Congresso Nacional estava de recesso, o Supremo Tribunal Federal estava de recesso e, apesar disso, os 3 prédios foram invadidos e depredados.
houve realmente atos criminosos de vandalismo, mas existem imagens que já nos mostram que há infiltrados. Havia uma manifestação pacífica daqueles que se deslocaram da frente do QG do Exército, onde já estavam ali há 70 dias. As pessoas que visitavam o local diziam que nem papel no chão se observava, tamanha a civilidade, tamanha a paz que reinava no local, muita organização. E os manifestantes naquele dia 8, eles coordenados pela Polícia Militar do Distrito Federal, ali pelo governo do Distrito Federal, eles marcharam, foram revistados ali na altura da rodoviária. Quem conhece Brasília, onde cruza a asa sul e a asa norte com o eixo monumental, né, com ali a esplanada dos ministérios, eles todos foram revistados, houve inclusive com detectores de metais. No entanto, houve infiltrados que utilizaram aquelas ruas laterais ali, que passam por trás dos ministérios, né, dos anexos dos ministérios, e essas pessoas que se infiltraram, inclusive muitas utilizando de equipamento e roupas que não são típicas daqueles manifestantes. Então, nós temos sim, houve infiltrados, não há dúvida. Houve também de pessoas que já estavam nos acampamentos e foram encontradas dentro dos prédios antes da chegada dos manifestantes. Então, há muita dúvida. Muitos querem saber como essas pessoas ingressaram no Palácio do Planalto tão facilmente. A nossa audiência sabe que eu sou coronel do Exército e também fico perplexo com a facilidade que esses manifestantes quebraram tantas coisas dentro do Palácio do Planalto, sabendo que o Palácio é da responsabilidade exclusiva do Exército Brasileiro. Muito estranho que tenha acontecido dessa forma. Também ingressaram no Congresso Nacional antes, também foram registradas imagens em que a Polícia Legislativa, já com o aparato de controle de distúrbio, convida os manifestantes a entrarem. Também ingressaram no Supremo Tribunal Federal com muita facilidade. Estranho todo aquele processo que aconteceu. E o pior, houve a prisão no dia seguinte, no dia 9, de 1.400 brasileiros. Foi a maior prisão em toda a história do Brasil. E são presos políticos, não temos como dar outra denominação, porque foram arrolados como criminosos pessoas que estavam acampadas já há 70 dias ali no QG do Exército de forma pacífica, que se manifestaram de forma pacífica no dia 8, não participaram dos atos de vandalismo e, no entanto, foram consideradas como partícipes de uma organização criminosa, dando sustentação a uma narrativa muito questionável que somente a CPMI terá a oportunidade de esclarecer e separar o joio do trigo, separar quem eram os manifestantes que estavam ali querendo fazer o contraponto no domingo, imediatamente após a posse do presidente Lula, em que nós vimos a Praça dos Três Poderes tomada de vermelho. No domingo do dia 8, o planejamento era tomar a Praça dos Três Poderes de verde e amarelo, mostrando esse contraponto, essa insatisfação legítima, uma manifestação constitucional, até então pacífica, mas em algum momento houve uma conversão daquela manifestação para os atos de vandalismo e que formou-se uma narrativa, inclusive, de um golpe de Estado e de um ato violento contra as instituições, contra o governo, e isso subsidiou, inclusive, essas prisões, que foram feitas, na minha perspectiva. Quem tem me acompanhado desde o tempo da Jovem Pan e do Oeste Sem Filtro, da Revista Oeste, sabe que eu tenho uma posição muito firme em relação a esse assunto, em que eu considero que essa narrativa está oportunizando que muitas medidas inconstitucionais e ilegais tenham sido inclusive, perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa CPMI ela não tem como deixar de ser inconveniente, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o próprio governo Lula, porque ela pode responsabilizar muitos atores, seja por negligência ou até mesmo de terem planejado algum tipo de vantagem política com aquilo que aconteceu. Então, não sabemos se o presidente Bolsonaro tocará nesse ponto hoje. Ele tem evitado comentar sobre esses temas, mas, como eu disse há poucos minutos, observei que, tratando da questão do senador Sérgio Moro, ele tocou na CPMI como fundamental para justamente trazer esses debates que nós estamos comentando aqui nos minutos que antecedem a chegada do presidente
Jair Bolsonaro e do início do nosso simpósio de negócios e liderança aqui no South Florida Bible College, em Deerfield Beach. É uma faculdade de teologia, mas que, como eu já expliquei no início da nossa transmissão, ela acolhe a família brasileira. Nós temos quase 300 alunos brasileiros aqui nos cursos, seja de inglês, no curso de psicologia, no curso de administração e também nos cursos voltados à área teológica. É uma faculdade que tem aproximadamente 750 alunos, ou seja, quase metade dos alunos atualmente são brasileiros, e por isso é um local muito conhecido, fica ao lado de uma padaria brasileira aqui, onde os grandes eventos esportivos, jogos da seleção, principais jogos de finais de campeonatos no Brasil, são assistidos aqui nessa padaria. É um ponto muito conhecido da comunidade brasileira, e como eu já falei alguns minutos anteriores, fica numa posição estratégica, onde moram hoje reside uma comunidade brasileira gigantesca aqui em Pompano Beach, também em Deerfield Beach, que é essa área, também em Boca Raton, em Coconut Creek e também em Coral Springs. Ou seja, ela fica exatamente no centro de toda essa região muito, muito frequentada por brasileiros. Então, por isso nós cremos que já começa a lotar aqui o auditório. Houve uma seleção muito bem feita para esse evento. Há também um esquema de segurança também rigoroso, como quase todos os eventos que acontecem aqui nos Estados Unidos, quando há a presença de um chefe de Estado, a própria organização aqui, né, da polícia local, há uma preocupação, obviamente, com esses eventos, e por isso as pessoas estão entrando aos poucos, porque estão sendo identificadas e recebem uma vistoria, né, seja de bolsas, não é permitido entrar com todos os seus pertences, mas isso é revistado, e nós estamos aqui hoje utilizando essas instalações dessa faculdade de teologia, que é conhecida pela comunidade brasileira quase como uma segunda casa aqui no sul da Flórida.